você é bem-vindo. A grande maioria de nós fantasia uma vida extraordinária, com grandes acontecimentos, situações inusitadas. A realidade costuma ter menos adjetivos, mas nem por isso deixa de ter também alegrias e contentamento. Sobre o assunto, eu converso com Clodomiro José Banvart Júnior. Ele é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina, de onde fala conosco. Tudo bem, Clodomiro? Tudo bem, Edmilson, tudo certo. É da natureza humana sonhar com uma vida extraordinária, espetacular? A própria pergunta ela já tem uma questão importante, né? Que você fala, é da natureza humana a gente sonhar com uma vida extraordinária? A própria dimensão de uma vida extraordinária está em o ser humano ir além da sua própria natureza. É o aspecto que eu vejo como interessante. Tudo na natureza está ordenado, menos o ser humano. Ou seja, o ser humano está limitado ao determinismo imposto pela natureza. Portanto, a nossa necessidade de autorrealização, de felicidade, de alegria, enfim, daquilo que nós gostaríamos de ser, está em boa medida na nossa transcendência em relação à nossa própria natureza. Ou seja, o ser humano ele não se limita à natureza, ele busca transcender a natureza para se realizar algo, para se realizar em algo que está além da própria natureza. Eu acho que aí está o caráter do extraordinário que faz parte do ser humano. Em contraponto, o que é o ordinário na vida na natureza humana, por exemplo? Acho que o ordinário está vinculado ao reconhecimento das nossas próprias limitações que a natureza também nos impõe. Ao mesmo tempo que nós temos essa tendência de transcender a natureza para uma autoconstrução daquilo que nós gostaríamos de ser, por outro lado, nós não podemos perder de vista que nós também somos parte da natureza. Então aí está o quê? A compreensão dos nossos próprios limites, das nossas próprias condições, daquilo que nós herdamos da natureza. Assim como dizia Aristóteles, uma semente ela tem potência, uma árvore, o ser humano também ele tem potencialidades, mas potencialidades que estão dentro da sua própria natureza. Jamais o ser humano vai voar como um pássaro, mas o ser humano tem o quê? Ele tem potencialidades na sua natureza que permite ir além daquilo que ele é. Então, nessa perspectiva, nós temos sim, por um lado, uma perspectiva do extraordinário, mas, por outro lado, também a necessidade de reconhecimento das condições e possibilidades que faz o ser humano. Ou seja, podemos muito, mas não podemos tudo. E como isso nos ajuda a viver melhor, por exemplo? A nossa vida, ela está dentro de um campo de instabilidade. Eu sempre digo, a vida humana, ela não tem uma regra, ela não tem um manual. Nós nascemos sem manual, sem uma regra pré-ordenada, pré-definida. Portanto, a gente vai o quê? A gente vai vivendo e vai construindo aquilo que nós somos diante das nossas circunstâncias, diante das nossas contingências, diante das nossas próprias instabilidades. Ortega y Gasset dizia, o ser humano é o que ele é a partir das suas circunstâncias. Sou eu e as minhas circunstâncias. Portanto, nós nos diferenciamos, por quê? Porque a nossa construção daquilo que nós somos depende muito da circunstância onde nós estamos inseridos e inscritos. Ter uma vida ordinária é uma forma da gente, então, se dar conta e se apropriar dessas limitações e poder sonhar? Sim, até porque a vida ordinária, do meu ponto de vista, ela nos coloca naquilo que o Aristóteles chamava de hábito. Ou seja, a vida, de certa maneira, ela segue também uma ordem. Mesmo que nós estejamos no espaço de instabilidade, de contingência, onde nós somos convidados a cada momento a ter que deliberar, a ter que decidir. Veja, nós não temos uma vida plenamente estável, E a cada momento nós somos conclamados, nós somos convidados a tomar decisões. O que significa isso? Decisão significa... A palavra decisão é uma preposição que indica movimento seguido de cisão, de rompimento. Então, a todo momento, nós somos o quê? Conclamados a decidir. E essas decisões, elas impactam naquilo que vai forjar o que nós seremos lá na frente. Então, o ser humano ele vive nessa mescla do instável,
tendo que decidir a todo momento e podendo avaliar as suas decisões não no presente, somente no futuro, ou seja, fazendo um olhar retrospectivo da sua história, da sua própria biografia. Agora, dentro dessa perspectiva, é que o ser humano cria os hábitos, ou seja, o próprio Aristóteles dizia, o ser humano ele vai formando ao longo da sua biografia quase que uma segunda natureza de hábitos. Por que o hábito também é importante? Porque ele nos ajuda a ter uma certa atitude, um certo comportamento estável dentro dessa ordem que muitas vezes é completamente instável. Veja, o hábito ele ajuda o quê? A preservar o cérebro de ter que todo momento tomar essas decisões. Né? Um aluno que ele entra na sala de aula pela primeira vez, ele senta numa determinada carteira, provavelmente ele vai ficar o semestre todo ou o ano todo sentando naquela mesma posição. Por quê? Porque imagina que cada momento que ele entra na sala, a cada dia que ele entra na sala, ele tem que decidir onde ele vai sentar. Isso exige do cérebro, isso exige energia e, portanto, o hábito é uma forma de tentar o quê? Preservar um pouco a nossa própria energia em relação à decidibilidade que nos exige a todo momento. Você falou aí sobre a origem da palavra decisão, né? da separação da cisão e da ação. Isso tem a ver com mudança e transformação? Existe uma diferença entre mudar e transformar? Eu vejo que sim. O grande exemplo, né, do filósofo da mudança, que é o Heráclito de Éfeso, ele vai dizer, olha, nós não nos banhamos no mesmo rio duas vezes, porque na segunda as águas já não são mais as mesmas. Faz muito sentido. O rio está em constante mudança, mas o rio não está em transformação. Não é porque ele está em mudança que ele se transforma em algo diferente de rio. Ele continua sendo rio. O ser humano, ele muda e se transforma, né? Por quê? Porque nós não temos uma essência como o rio. O rio é rio na sua essência de ser rio. O cachorro é cachorro na sua essência de ser cachorro. O ser humano, me parece que ele vai mais na perspectiva do existencialismo, do próprio Sartre, que vai dizer, o ser humano não tem uma essência que o define. Por quê? Porque a definição daquilo que nós somos está na construção daquilo que nós fazemos de nós mesmos. Né? Ou seja, na medida que nós agimos, na medida que nós nos construímos, nos formatamos a partir da nossa liberdade, é que nós vamos ser o que somos. Né? Não há uma essência que nos pré-define, que nos pré-determina. Muito ao contrário, esse espaço de indeterminação que nós chamamos de liberdade é um espaço amplo que permite a construção de nós mesmos, que permite construir aquilo que nós gostaríamos de ser. Portanto, entre o que nós somos e aquilo que nós gostaríamos de ser, existe um hiato que é preenchido pela ação humana. A ação humana, no fundo, é o quê? É um empreendimento de construir a nós mesmos. Se nós usamos a ação para fazer uma obra de arte, pintura, uma tela, a ação também é responsável pela construção da principal obra de arte que somos cada um de nós. Por isso tem uma frase do Confúcio que ele dizia, nós nascemos iguais, mas nos diferenciamos pela ação. Você falou desse hiato. É esse hiato que assusta a gente, porque a gente se depara então com uma situação diferente daquilo que estava planejado, a gente muda, a gente se transforma, como você citou? É isso que nos dá medo? Sim, porque o ser humano ele tende a buscar uma acomodação. Né? O hábito é uma tentativa de nos acomodar dentro de uma determinada rotina. Né? Nós temos muito dessa tendência. Por mais que nós queremos empreender, construir, realizar, autorrealizar, nós lidamos com essa contingência que é parte da própria vida, da própria existência humana. Portanto, uma maneira do ser humano se autopreservar é buscar uma acomodação. Né? E quem nos dá essa acomodação? Essa acomodação nos é dada por valores sociais, por tradições, por costumes, que estabilizam o comportamento social. E do ponto de vista individual, quem nos dá essa estabilidade são os hábitos que nós vamos adquirindo, que vão estabilizando o quê? O nosso comportamento individual diante das circunstâncias ou das situações que a vida nos impõe. Portanto, quando nós somos desalojados dessa situação cômoda, isso realmente causa um pouco de impacto para o ser humano. Por quê? Porque ele não está apenas mudando, ele está aí se transformando. Né? Ele está se constituindo em outra coisa que ele ainda não é plenamente realizado. Eu acho que isso gera um certo incômodo, gera uma certa insegurança, né? E é, de certa forma, também o desafio da própria vida, da própria existência.
né? Tem uma frase, se você me permite dizer, de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: quando a gente olha para uma pedra, a pedra está ali, ela só existe. Quando você olha para uma planta ou para um animal, a planta e o animal, além da existência, eles têm vida. E o ser humano, ele tem um elemento a mais. O ser humano tem a existência, tem a vida, mas o ser humano tem o pensamento, que lhe dá a consciência de que ele existe e de que ele vive. Portanto, o ser humano não é chamado, não é conclamado a simplesmente existir como uma pedra ou a viver como uma planta. O ser humano, ele é conclamado ao bem viver. E esse bem viver significa o quê? A possibilidade de dar sentido, de dar valor à existência e à vida. Portanto, essa tarefa árdua de dar sentido à vida, de dar sentido à nossa existência diariamente, é um componente árduo para o ser humano, né? De valorizar aquilo que ele tem consciência que é finito e que vai se esgotar. E, portanto, ele tem que usufruir isso da melhor forma possível, ou seja, não apenas existindo, não apenas vivendo como uma planta, mas bem vivendo de forma plena e de forma altamente satisfatória. Toda mudança é positiva? Olha, eu vejo que não, né? Você pode ter mudanças negativas, né? O teu estado de saúde mudando para um estado de doença é uma mudança que não é positiva, né? Então nós temos sim mudanças positivas, mas mudanças também altamente negativas. E aí entra um elemento importante, porque existem mudanças que nós provocamos, né? Olha, eu escolhi fazer uma faculdade, eu escolhi essa profissão, eu quero fazer um curso, eu quero isso, eu quero aquilo. Quer dizer, eu estou escolhendo as mudanças que eu acho compatíveis e cabíveis dentro da minha biografia. Agora, existem mudanças que nos afetam, que não dependem da nossa vontade, que não dependem da nossa disposição coletiva. Uma doença, por exemplo, né? A perda de um ente querido. Então, são mudanças que realmente afetam a nossa existência, afetam a maneira como nós passamos a ver ou a enxergar o mundo, e isso nos coloca na necessidade de nos reposicionarmos dentro dessa perspectiva de continuar atribuindo sentido à vida. Eu digo que o ser humano ele é muito semelhante ao GPS, né? O GPS ele vai nos reposicionando a cada momento que nós fugimos da rota. A vida nem sempre nos permite chegar ao destino que nós queremos. E essa necessidade de a todo momento decidir para onde vamos, para cá ou para lá, a tomar essas decisões, é uma demonstração que o ser humano tem que estar a todo momento se reposicionando, né, se recolocando, se refazendo nessa atribuição de sentido e de valor para a vida e para a própria existência. Ter consciência dessa limitação e dessas impossibilidades que também são naturais da vida é uma forma de minimizar a nossa ansiedade? Eu creio que sim. Na medida que nós temos conhecimento das nossas próprias limitações, ou seja, nos permite entender que nós não podemos tudo, né? Tende a sinalizar que tem coisas que estão no nosso poder e muitas outras que não estão no nosso poder, né? Infelizmente, talvez nós vivemos uma era em que nós somos muito cobrados, muito pressionados, né? Vivemos numa sociedade altamente funcional, altamente funcionalista, e que também nos transforma numa peça funcional, né? Aquele que trabalha é o funcionário, e o funcionário ele tem que atender a uma função específica. É como uma caneta. A caneta é boa enquanto funciona. Se acaba a tinta, nós descartamos. Então nós vivemos hoje num modelo de sociedade em que nós temos esse sentimento de fragilidade de ser descartados como uma caneta descartada pela sua incapacidade de atender a sua função peculiar. Então acho que isso gera ansiedade, né, em demasia, em excesso. E entender que nós não somos como uma caneta, que nós temos várias outras facetas que devemos levar em consideração, inclusive entender as nossas próprias limitações, eu creio que é um motivo, né, seria uma razão bastante significativa para diminuir a pressão e a própria ansiedade. Fazer uma equalização de todos esses sentimentos, ter uma vida mais plena, com sentido, é o sinônimo do que a gente entende aí por felicidade? A felicidade acho que é o elemento mais difícil do ser humano aprender, né? Desde a antiguidade, passando pelo cristianismo, todos os grandes teóricos sempre trataram do tema da felicidade, né? Eu acho que você tem razão na tua questão, quer dizer, a tentativa de equilibrar isso é também
uma possibilidade de encontrar aquilo que os gregos chamavam de uma imperturbabilidade da alma, o ideal de ataraxia, né? Daquela tranquilidade de espírito. Né? Isso hoje é muito buscado, porque o mundo tem pressa, o mundo ele é muito célere, ele é muito rápido, ele produz muito rápido, impõe a nós um consumo muito rápido. Né? A própria dimensão de temporalidade hoje a gente percebe que ela é mais célere, mais rápida. Então tudo isso acaba acarretando em nós esse grau altamente elevado de ansiedade e retirando de nós esse elemento que nós buscamos a todo momento, que é a felicidade, que é essa imperturbabilidade da alma, que é essa capacidade de autorrealização, de dizer mais ou menos o seguinte: poxa, eu estou feliz por estar aqui fazendo isso, eu me alegro por estar realizando essa atividade. Quer dizer, acho que isso falta muito hoje em nós. Por quê? Porque nós somos pecinhas que estamos, né, dentro de uma estrutura funcional, realizando, agindo, mas sem, na verdade, poder olhar para o nosso interior, sem a possibilidade de construir aquilo que nós gostaríamos de ser, né? Sem, de fato, realizar plenamente essa autorrealização, essa paz de espírito tão buscada, tão perseguida, desde lá do nascimento da filosofia. Clodomiro, muito obrigado pela excelente entrevista e o meu desejo de dias mais plenos, com propósito ou felizes, se você preferir. Eu que agradeço, Edenilson, pela oportunidade de falar aqui para você e para todos, e também retribuo esse mesmo desejo para quem nos assiste, para quem nos acompanha. Um excelente Natal e um próspero 2025. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.